O som de taças tilintando ecoou pela sala de jantar elegante da casa dos Bennet. Sorrisos falsos, conversas superficiais e olhares de desprezo. Era assim que se resumiam nossas reuniões familiares. Eu, Emily Bennet, 35 anos, estava sentada à mesa, quieta como sempre, observando a dinâmica familiar que há tanto tempo me sufocava. Meu marido, Ryan Bennet, 40 anos, ergueu sua taça de vinho tinto. Seus olhos não encontraram os meus nem por um segundo enquanto ele se preparava para fazer um de seus habituais pronunciamentos. Sempre que abria a boca nessas reuniões, eu sabia que viria alguma forma de me diminuir. Tenho novidades, anunciou ele, seu peito inflado de orgulho enquanto todos paravam para ouvir. Olivia acabou de comprar um apartamento de luxo no centro da cidade. Vista para o parque, 3 quartos, academia e piscina no prédio. O silêncio caiu por um momento. Todos sabiam quem era Olivia Rodrigues, 28 anos, a amante que Ryan nem se dava ao trabalho de esconder. Um relacionamento de quase 2 anos que ele esfregava na minha cara sempre que podia. Que maravilha! Respondeu Margaret, minha sogra, 62 anos, com aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. Ela é realmente uma mulher de visão. Visão. A palavra ficou ecoando na minha mente enquanto eu tomava um pequeno gole do meu vinho, sentindo o amargor descendo pela garganta, combinando perfeitamente com o que eu sentia naquele momento. Ryan então se virou para mim, seus olhos finalmente encontrando os meus, com aquele brilho de crueldade que eu conhecia tão bem. Olivia conseguiu isso com apenas 2 anos de trabalho na empresa. Ele fez questão de enfatizar. Você nunca vai conseguir algo assim. Não respondi. Não havia necessidade. Qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim, transformada, distorcida. Era sempre assim. Jéssica, minha cunhada de 38 anos, soltou uma risada aguda que me perfurou como uma agulha. Você? Ela apontou para mim com seu garfo, um pedaço de carne ainda espetado nele. No máximo, uma kitnet. Mais risadas seguiram sua colocação maldosa. E isso, se ela conseguir pagar as contas, completou Margaret, minha sogra, olhando para o meu vestido, o mesmo que eu havia usado na última reunião familiar. Mal consegue se manter, quanto mais comprar um imóvel. Os três riram. Uma sinfonia de crueldade que eu já conhecia bem demais. Ryan ergueu novamente sua taça, como que para brindar a minha incompetência, a minha suposta inferioridade. Era o momento deles. Humilhar-me fazia parte do cardápio dessas reuniões. O que eles não sabiam, no entanto, era que eu tinha aprendido a usar aquele silêncio. Por trás da minha quietude havia um plano, uma estratégia. Cada humilhação era um tijolo no muro da minha determinação. Tomei mais um gole do meu vinho e, pela primeira vez em anos, permiti que um pequeno sorriso se formasse nos meus lábios. Comprei o meu faz 2 anos, disse simplesmente. Minha voz saiu calma, quase um sussurro, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Mas ninguém nunca perguntou. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que já havia presenciado naquela casa. Não era o silêncio da minha submissão, mas o silêncio da incredulidade deles. Vi os sorrisos congelarem, as expressões mudarem de escárnio para confusão. Foi Ryan quem quebrou o silêncio, com um tom entre a diversão e o desconforto. O quê? Do que você está falando, Emily? Meu apartamento, respondi, mantendo o mesmo tom calmo. Comprei há 2 anos. 3 quartos, vista para o parque. Fica no edifício Primavera. O edifício Primavera era conhecido por todos os presentes, um dos mais luxuosos da cidade, ainda mais exclusivo do que o prédio onde Olivia havia comprado o seu apartamento. A expressão de Ryan mudou de descrença para raiva contida. Jessica deixou cair o garfo, que fez um barulho estridente ao atingir o prato de porcelana. Margaret levou a mão ao peito, como se tivesse sido atingida por um golpe físico.
Você está mentindo? Acusou Ryan, seu rosto já começando a ficar vermelho. Por que eu mentiria? Perguntei, ainda mantendo a calma. Não tenho nada a provar. Se isso for verdade, começou Jessica, recuperando-se do choque inicial. Por que nunca nos convidou para conhecer? Exatamente, completou Margaret. Uma conquista dessas merece uma festa de inauguração. Olhei para os três por um momento, estudando seus rostos. Havia uma mistura de emoções ali: descrença, inveja, raiva e talvez um pouco de medo. Medo do que mais eles não sabiam sobre mim. Vocês estão convidados a sair desta casa? Respondi finalmente, porque ela agora me pertence. Para entender como cheguei a esse momento, é preciso voltar alguns anos. Conheci Ryan Bennett quando tinha apenas 26 anos. Eu havia acabado de me formar em administração de empresas e começava a dar os primeiros passos na minha carreira. Vinha de uma família humilde do interior, daquelas em que cada conquista é fruto de muito esforço e perseverança. Meus pais haviam me ensinado o valor do trabalho duro e da honestidade. Valores que eu carreguei comigo durante toda a minha vida. Ryan apareceu como um furacão. Charmoso, bem-sucedido, de família tradicional. Ele me deslumbrou com seu mundo. Jantares em restaurantes caros, presentes sofisticados, conversas sobre lugares que eu nunca havia visitado. Apaixonei-me não apenas por ele, mas pela possibilidade de uma vida diferente da que eu conhecia. Nosso casamento aconteceu rápido demais. 6 meses de relacionamento e já estávamos trocando alianças, para o desagrado mal disfarçado da família dele. Margaret, minha sogra, fez questão de me receber com uma série de comentários sobre minhas origens, sempre disfarçados de curiosidade ou preocupação. E seus pais conseguiram vir para o casamento? O interior fica tão longe e imagino que passagens de avião sejam um luxo para eles. Ela dizia, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Jessica, minha cunhada, era mais direta em suas ofensas. Esse vestido é lindo, Emily. Deve ter custado um mês inteiro do seu salário, não é? Nos primeiros anos, Ryan me defendia dessas pequenas crueldades. Não de forma enfática, mas o suficiente para que eu me sentisse protegida. Mãe, por favor, ele dizia com um meio sorriso. Emily agora é uma Bennett. Mas ser uma Bennett nunca significou ser aceita como igual. Aos poucos, percebi que Ryan esperava que eu me sentisse eternamente grata por ter sido resgatada da minha vida anterior. Como se ele tivesse feito um favor ao se casar comigo. O Ryan, carinhoso e protetor, foi dando lugar a um homem cada vez mais crítico e distante. Nossas conversas se transformaram em monólogos sobre suas conquistas profissionais, sobre como ele era respeitado no trabalho, sobre quanto dinheiro ele ganhava. Quando eu tentava falar sobre meus próprios projetos, uma pequena empresa de consultoria que eu havia começado a desenvolver, ele me interrompia. Emily, seja realista, ele dizia. Você não tem experiência nem contatos para fazer isso dar certo. Por que não se contenta em ser minha esposa? Muitas mulheres gostariam de estar no seu lugar. No início, essas palavras me machucavam profundamente. Eu chorava escondida, questionava minhas capacidades, duvidava dos meus sonhos. Mas algo dentro de mim, talvez aquela mesma força que meus pais haviam cultivado, recusava-se a desistir. Foi então que comecei minha estratégia silenciosa. Continuei ouvindo as humilhações, os comentários depreciativos, as comparações injustas. Mas, por dentro, algo havia mudado. Cada palavra cruel se transformava em combustível para a minha determinação. Economizei cada centavo que conseguia. Trabalhei horas extras. Aceitei projetos freelance. Cortei gastos desnecessários. Ryan, sempre ocupado demais com sua própria vida, mal notava. Ele assumia que o dinheiro que eu ganhava ia para futilidades femininas, como ele costumava chamar. Comprou outro par de sapatos. Ele perguntava quando me via chegando em casa com sacolas. O que ele não sabia era que eu frequentemente comprava em brechós,
guardando a maior parte do meu salário. Enquanto isso, minha pequena empresa de consultoria começou a crescer. No início, eram apenas projetos pequenos para amigos de amigos. Trabalhava durante a noite, após Ryan dormir, ou durante o dia, quando ele estava no escritório. Criei um nome profissional diferente, Emily Clark, usando o sobrenome de solteira da minha mãe para evitar conexões com os Bennett. Foi durante esse período que conheci Helena Souza, uma corretora de imóveis que se tornaria não apenas uma parceira de negócios, mas também a primeira pessoa a realmente acreditar no meu potencial depois de muito tempo. Você tem talento, Emily, ela me disse, após eu ajudá-la a reestruturar o modelo de negócio da sua imobiliária. Não deixe ninguém convencê-la do contrário. Helena foi quem me mostrou o apartamento no edifício Primavera. Na época, parecia um sonho impossível. O valor era muito acima do que eu imaginava poder pagar. Mas ela viu algo em mim que nem eu mesma conseguia enxergar completamente. Você vai conseguir, ela afirmou. Vamos estabelecer um plano. E foi o que fizemos. Por 3 anos, trabalhei incansavelmente. Minha empresa cresceu, conquistei clientes importantes, multipliquei meus investimentos. Helena me orientou sobre como manter tudo isso longe dos olhares da família Bennett. Algumas vitórias precisam ser silenciosas para serem completas, ela dizia. Enquanto isso, em casa, a situação com Ryan deteriorava cada vez mais. O que começou como comentários depreciativos transformou-se em humilhações constantes. E então veio Olivia. Ryan nem se deu ao trabalho de esconder o caso. Pelo contrário, fazia questão de mencionar o nome dela durante jantares, de atender suas ligações na minha frente, de comparar-nos constantemente. Olivia acabou de ser promovida. Ele anunciava na mesa do café da manhã. 26 anos e já é gerente de departamento. Incrível, não é? O que ele não sabia era que cada nova humilhação apenas fortalecia minha resolução. Quando finalmente consegui comprar o apartamento, não contei a ninguém. Era a minha conquista silenciosa, algo que pertencia apenas a mim. Reformei o imóvel lentamente, mobiliando-o com peças cuidadosamente escolhidas. Criei um espaço que refletia quem eu realmente era, longe das expectativas e julgamentos dos Bennett. Um lugar onde eu poderia, eventualmente, recomeçar. Paralelamente, comecei a investigar a situação financeira da família Bennett e as propriedades em seus nomes. Descobri, para minha surpresa, que a casa onde morávamos, a grande mansão que Margaret tanto se orgulhava, havia sido hipotecada diversas vezes. Ryan e sua família viviam muito acima de suas possibilidades reais, sustentando uma fachada de riqueza que escondia uma situação financeira cada vez mais frágil. Foi apenas questão de tempo até que consegui adquirir, através de intermediários, a hipoteca da casa. Tudo legalmente, tudo silenciosamente. E assim, voltamos ao jantar familiar, onde, após anos de humilhações, eu finalmente revelei uma pequena parte do que havia conquistado. Do que você está falando? Ryan se levantou, derrubando a cadeira. Esta casa é da minha família há gerações. A casa pertencia ao banco há anos. Expliquei calmamente. Vocês hipotecaram tantas vezes que já não sabiam nem para quem deviam. Eu comprei a dívida. Legalmente, esta casa me pertence desde a semana passada. Margaret levou as mãos ao rosto, seu semblante aristocrático finalmente desmoronando. Isso é impossível! Você não tem dinheiro para isso! Vocês nunca perguntaram sobre a minha vida. Respondi, levantando-me lentamente. Nunca se interessaram pelo que eu fazia, pelo que eu construía. Estavam ocupados demais me lembrando do que eu supostamente não era capaz de fazer. Jessica, sempre tão rápida com insultos, parecia ter perdido a capacidade de falar. Seus olhos saltavam de Ryan para Margaret, como se esperasse que alguém desmentisse o que eu acabava de revelar. Isso é algum tipo de vingança? Ryan finalmente perguntou, sua voz misturando raiva e incredulidade. O que você pretende fazer?
Nos colocar na rua? Olhei para cada um deles. Pessoas que por anos haviam me tratado como inferior, como alguém que deveria ser eternamente grata por migalhas de aceitação. Não, Ryan. Isso não é vingança. É consequência. Abri minha bolsa e retirei 3 envelopes. Entreguei um para cada um. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Todos os documentos estão aí, revisados pelos meus advogados. Não há o que contestar. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Vi toda a arrogância e superioridade que eles sempre exibiram, se transformando em choque e depois em desespero. Você não pode fazer isso. Margaret foi a primeira a recuperar a voz, embora ela soasse muito menos imponente agora. Somos sua família. Família! Repeti a palavra como se estivesse experimentando seu sabor pela primeira vez. Família não humilha. Família não diminui. Família não faz com que você se sinta inferior a cada oportunidade. Ryan rasgou o envelope e examinou os documentos. Seu rosto empalideceu à medida que lia. Isso é real, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Ela realmente... Como você conseguiu isso? Trabalhando, Ryan. Exatamente o que você sempre disse que eu não sabia fazer corretamente. Minha voz permanecia controlada, sem demonstrar a tempestade de emoções que eu sentia por dentro. Minha empresa de consultoria tem 27 funcionários agora. Gerencio investimentos para clientes em 3 países e nunca precisei pisar em ninguém para chegar onde estou. Jessica, sempre tão eloquente em suas críticas, agora balbuciava palavras desconexas. Mas você nunca mencionou. Vocês nunca perguntaram, Jessica. Estavam ocupados demais falando sobre o que eu não tinha, sobre o que eu nunca conseguiria. Olhei para o relógio. Era hora de encerrar aquele capítulo da minha vida. Tenho uma reunião em meia hora. Podem continuar o jantar se quiserem. Mandarei alguém buscar minhas coisas amanhã. Espere! Ryan deu um passo em minha direção. Seu rosto uma mistura de emoções que eu nunca havia visto antes. Havia raiva, sim, mas também havia medo e talvez um lampejo tardio de respeito. Podemos conversar sobre isso. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Não há nada para conversar, Ryan. Não mais. Emily, por favor. Margaret se levantou, seu tom agora suplicante. Somos família, apesar de tudo. Não nos coloque na rua assim. Como foi mesmo que você disse há poucos minutos atrás, Margaret? Mal consegue pagar as contas? Bem, parece que os papéis se inverteram. Dirigi-me à porta, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Antes de sair, virei-me uma última vez. Ah, e Ryan? Pode dizer a Olivia que o apartamento dela no prédio Horizonte agora também me pertence. Comprei o edifício inteiro no mês passado. A notícia se espalhou rapidamente. Ryan, Margaret e Jessica tentaram contestar legalmente, é claro. Contrataram advogados, tentaram encontrar brechas, espalharam rumores. Mas não havia nada a ser feito. Tudo havia sido conduzido dentro da mais estrita legalidade. A humilhação pública foi difícil para os Bennet. Acostumados a serem vistos como a família perfeita, de repente se viram expostos. Não por qualquer escândalo que eu tivesse criado, jamais me rebaixaria a esse nível, mas pela simples verdade de sua situação financeira. Ryan tentou se aproximar de Olivia, buscando abrigo. Para sua surpresa, ela o rejeitou completamente. Não tenho interesse em homens falidos. Foram suas palavras, segundo me contaram. A ironia não me escapou. A última vez que os vi foi 2 semanas após aquela reunião familiar. Ryan apareceu no meu novo escritório, no centro empresarial da cidade. Parecia abatido, sem o ar arrogante que sempre o caracterizou. Precisamos conversar, ele disse, após convencer minha secretária a anunciar sua presença. Estou ocupada, Ryan. Tenho uma empresa para administrar. 15 minutos, Emily. É tudo que peço. Concordei, mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo.
O que você quer? Uma chance? Sua voz estava diferente, quase humilde. Sei que cometi erros. Muitos erros. Mas ainda somos casados. Ainda podemos. Não, Ryan. Não podemos. Empurrei em sua direção uma pasta com documentos. São os papéis do divórcio. Meu advogado já entrou em contato com o seu. Ele folheou os documentos lentamente, como se esperasse encontrar alguma armadilha. Você está me oferecendo um acordo generoso, constatou surpreso. Não faço isso por você, faço por mim. Quero encerrar este capítulo da minha vida o mais rapidamente possível. E se eu não assinar? Então lutaremos nos tribunais. E acredite, tenho muito mais recursos para isso do que você. Ryan me olhou por um longo momento. Nos seus olhos, vi um reconhecimento tardio de quem eu realmente era. Não a jovem insegura que ele havia conhecido, mas uma mulher que havia construído sua própria força em silêncio. Eu subestimei você, ele admitiu finalmente. Todos nós subestimamos. Sim, vocês subestimaram, concordei. E esse foi o erro de vocês, não o meu. Ele assinou os papéis ali mesmo. Quando terminou, levantou-se para sair, mas parou na porta. O que vai fazer com a casa? Vou doá-la, respondi. Para uma organização que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a recomeçarem suas vidas. Vi algo se quebrar dentro dele naquele momento. Talvez a última ilusão de que poderia de alguma forma reverter a situação. Adeus, Ryan. 6 meses se passaram desde aquele dia. Minha vida mudou completamente. A empresa continuou crescendo, expandindo para novos mercados. O divórcio foi finalizado sem maiores complicações. Ryan, surpreendentemente, não contestou nenhum dos termos. Margaret e Jessica tentaram se aproximar de formas diferentes. Margaret, com cartas cheias de desculpas vazias e apelos à bondade cristã que ela repentinamente dizia possuir. Jessica, com mensagens confusas que alternavam entre pedidos de perdão e acusações veladas. Não respondi a nenhuma delas. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Ocasionalmente, recebo notícias dos Bennett. Ryan conseguiu um emprego em outra cidade. Algo muito abaixo do que ele estava acostumado, mas suficiente para sobreviver. Margaret foi morar com uma prima distante. Jessica, surpreendentemente, parece estar se reconstruindo, trabalhando pela primeira vez na vida. Quanto a mim, finalmente me mudei para o meu apartamento no edifício Primavera. É estranho como um espaço físico pode representar tanto. Cada cômodo, cada móvel cuidadosamente escolhido, cada detalhe representa não apenas o meu sucesso financeiro, mas a jornada para recuperar minha autoconfiança e dignidade. Na semana passada, organizei um pequeno evento no meu apartamento. Não uma festa de inauguração, como os Bennett haviam exigido, mas uma reunião com propósito. Convidei 10 mulheres que, como eu, haviam superado relacionamentos tóxicos e encontrado sua própria força. Compartilhamos histórias, rimos, choramos e, mais importante, celebramos nossas conquistas. Helena, a corretora que acreditou em mim quando ninguém mais o fez, estava lá. Ao final da noite, quando todos já haviam partido, ela me abraçou. Você fez tudo do seu jeito, Emily. Silenciosa e determinada. Aprendi que não precisamos de plateia para nossas conquistas, respondi. O verdadeiro sucesso não precisa de validação externa. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade, refleti sobre minha jornada. Havia momentos em que quase desisti, momentos em que as palavras cruéis dos Bennett quase me convenceram de que eu realmente não era capaz. Mas algo dentro de mim, aquela força silenciosa, nunca permitiu que eu acreditasse completamente nessas mentiras. Pensei nos meus pais, pessoas simples que me ensinaram o valor do trabalho honesto e da perseverança. Eles não tinham dinheiro ou influência para me dar, mas me ofereceram algo muito mais valioso:
A crença de que eu era capaz. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Emily Bennet. Atendi. Senhora Emily. Era a voz de um homem, formal e respeitosa. Aqui é Carlos, da segurança do edifício Horizonte. Temos uma situação com a senhora Olivia Rodrigues. Suspirei. Após perder o apartamento, ou melhor, após descobrir que o prédio inteiro tinha novo proprietário, Olivia havia tentado diversas manobras para permanecer no imóvel, desde alegações falsas até tentativas de subornar funcionários. O que aconteceu desta vez, Carlos? Ela está aqui na portaria, senhora. Bastante alterada. Diz que precisa falar com a proprietária do edifício urgentemente. Por um momento, considerei ignorar a situação, deixar que a segurança lidasse com ela como em outras ocasiões. Mas algo me fez mudar de ideia. Diga a ela que estou indo. Em 30 minutos, eu estava no edifício Horizonte. Olivia esperava no saguão, visivelmente nervosa. Quando me viu, sua expressão revelou confusão. Emily, o que você está fazendo aqui? Você queria falar com a proprietária do edifício. Respondi calmamente. Aqui estou. Vi a compreensão surgir em seus olhos, seguida de incredulidade. Você? Você é a nova proprietária? Sim. Ela me olhou. Realmente me olhou, talvez pela primeira vez. Não como a esposa fracassada de Ryan, mas como alguém que merecia ser considerada por si mesma. Ryan nunca mencionou. Ele sempre disse que você... Ryan dizia muitas coisas, Olivia. A maioria delas, mentiras. Ela pareceu desinflar, como se toda a arrogância que costumava exibir tivesse sido subitamente drenada. Vim pedir mais tempo, ela disse finalmente. Não tenho para onde ir. Ryan, ele prometeu que iria me ajudar, mas... Mas ele não pode ajudar nem a si mesmo agora. Completei. Olivia assentiu, seus olhos baixos. Exatamente. Olhei para ela por um momento. Jovem, ambiciosa, manipulada por Ryan tanto quanto eu havia sido, embora de maneira diferente. Você tem talento, Olivia, eu disse, surpreendendo a nós duas. Ryan mencionava seus sucessos profissionais com frequência, mesmo que fosse apenas para me diminuir. Obrigada. Ela parecia genuinamente surpresa com o comentário. Não estou te elogiando, estou constatando um fato. O que pretende fazer agora? Ela hesitou, claramente não esperando essa pergunta. Não sei. Estava construindo minha carreira na empresa de Ryan, mas depois que tudo veio à tona, ninguém quer me contratar. Você tem experiência em marketing digital, correto? Sim, era minha especialidade. Entreguei a ela um cartão. Minha empresa está expandindo o departamento de marketing. Envie seu currículo para esse e-mail. Se for qualificada, e apenas se for qualificada, pode haver uma posição para você. Olivia olhou para o cartão como se fosse algum tipo de truque. Por quê? Por que você me ajudaria depois de tudo? Não estou te ajudando, Olivia. Estou potencialmente contratando alguém com as habilidades que minha empresa precisa. Nada mais, nada menos. Quanto ao apartamento, você tem até o final do mês para desocupá-lo. Sem mais extensões. Virei-me para sair, mas a voz dela me deteve. Emily, obrigada. E me desculpe. Por tudo. Não respondi. Algumas desculpas chegam tarde demais para significar algo. Mas enquanto caminhava para o meu carro, percebi que não sentia raiva dela, nem de Ryan, nem mesmo de Margaret ou Jessica. O que sentia era uma profunda certeza de que havia encontrado meu próprio caminho, independente de qualquer um deles. Hoje, ao completar um ano desde aquela fatídica reunião familiar, reflito sobre tudo o que aconteceu. Minha empresa acaba de abrir um escritório internacional. O apartamento no edifício Primavera se tornou não apenas meu lar, mas um símbolo do que é possível conquistar quando acreditamos em nós mesmos. Olivia, surpreendentemente, provou ser uma adição valiosa à minha equipe. Mantemos uma relação estritamente profissional,
mas há um respeito mútuo que nunca imaginei que pudesse existir. Ryan, pelos rumores que ouço, está tentando reconstruir sua vida, embora ainda lute para aceitar sua nova realidade. Margaret e Jessica seguem seus caminhos, ocasionalmente aparecendo em eventos sociais, embora com muito menos pompa e circunstância do que antes. Quanto a mim, aprendi que o silêncio pode ser uma fonte de força. Não o silêncio da submissão ou do medo, mas o silêncio da determinação, da estratégia, da reconstrução pessoal. Esta noite, sentada na varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol sobre o parque, recebo uma mensagem de Helena. É um artigo de uma revista de negócios local. O título me faz sorrir. Emily Clark, A Silenciosa Revolução nos Negócios. O artigo fala sobre minha trajetória profissional, sobre como construir uma empresa bem-sucedida praticamente do zero. Não menciona os Bennett, nem as humilhações, nem o divórcio. Foca apenas no que construí, não no que superei. E isso me parece perfeito, porque no final, não são nossas lutas que nos definem, mas sim o que escolhemos construir a partir delas. Alguns sucessos não precisam de holofotes. Algumas conquistas são mais poderosas quando guardadas em silêncio, nutridas na sombra, até que estejam prontas para brilhar por si mesmas. O verdadeiro poder não está em provar seu valor para os outros. Está em saber seu próprio valor, independentemente da validação externa. Enquanto as últimas luzes do dia desaparecem no horizonte, sinto uma paz que demorei anos para encontrar. Não é o fim da minha jornada, longe disso, mas é, talvez, o verdadeiro começo. Um começo construído não com palavras altas ou gestos grandiosos, mas com determinação silenciosa e inabalável. O tipo de força que ninguém vê crescer, até que seja impossível ignorá-la. O tipo de força que, como aprendi, sempre esteve dentro de mim. O silêncio da conquista. O escritório estava movimentado naquela manhã de segunda-feira. Tinha acabado de retornar de uma viagem de negócios a Singapura, onde fechamos uma parceria estratégica com uma empresa de tecnologia. Minha assistente, Denise, entrou na sala com uma pilha de documentos e uma xícara do meu chá favorito. Bem-vinda de volta, Sra. Emily. Ela sorriu, colocando tudo sobre minha mesa. Como foi a viagem? Produtiva, respondi, pegando a xícara. O aroma de jasmim encheu meus sentidos, trazendo uma sensação reconfortante após as 18 horas de voo. Os contratos foram assinados. Começaremos a expansão para o mercado asiático no próximo trimestre. Denise assentiu, sua eficiência profissional mesclada com genuína admiração. O departamento de marketing preparou uma apresentação sobre a campanha de lançamento. A senhora Olivia pediu para informá-la que estará pronta para apresentar assim que for conveniente para a senhora. Olivia. Ainda era estranho pensar nela como minha funcionária. Nos primeiros meses, houve desconforto de ambas as partes. Eu, lidando com a mulher que havia sido amante do meu ex-marido. Ela, trabalhando para a mulher que havia sido humilhada pelo homem com quem ela se relacionava. Mas, gradualmente, estabelecemos uma dinâmica estritamente profissional e, surpreendentemente, funcionava. Agende para esta tarde, por favor. Já está feito. 15 horas na sala de conferências. Denise sorriu. Ela sempre antecipava minhas decisões. Ah, e o Sr. Marcos Dantas ligou 3 vezes desde sexta-feira. Senti meu rosto esquentar levemente. Marcos Dantas, 42 anos, era um arquiteto renomado que conheci durante um evento de negócios, 6 meses atrás. Começamos a nos encontrar casualmente. Jantares, exposições de arte, caminhadas no parque. Não havíamos definido o que existia entre nós, e isso me agradava. Após anos num casamento sufocante, a liberdade de um relacionamento sem rótulos ou expectativas era refrescante. Retornarei mais tarde, respondi, mantendo meu tom profissional, embora Denise fosse perspicaz demais para não notar o leve sorriso que escapou.
A manhã transcorreu rapidamente entre reuniões e telefonemas. Almocei em minha sala enquanto revisava relatórios financeiros. Às 14 horas e 50 minutos, dirigi-me à sala de conferências para a apresentação de Olivia. Ela já estava lá, organizando slides em seu laptop. Quando entrei, levantou-se abruptamente. Senhora Emily, boa tarde. Boa tarde, Olivia. Pode começar quando estiver pronta. Ela assentiu e iniciou sua apresentação. Era, sem dúvida, excelente. Olivia tinha um talento natural para marketing, com uma visão criativa e estratégica que se alinhava perfeitamente às necessidades da empresa. Enquanto a observava explicar os pontos principais da campanha, refleti sobre o quão inesperada era esta situação. A ex-amante do meu ex-marido contribuindo significativamente para o sucesso do meu negócio. E com esta abordagem, estimamos um aumento de 37% na penetração do mercado asiático durante o primeiro ano. Ela concluiu, desligando o projetor. Impressionante! Comentei, fazendo algumas anotações. Quero que você lidere pessoalmente esta campanha. Viaje para Singapura com a equipe no próximo mês para supervisionar o lançamento. Vi seus olhos se arregalarem levemente. Era uma promoção não declarada, uma demonstração de confiança que claramente não esperava. Obrigada pela oportunidade, senhora Emily. Não me agradeça. Você conquistou isso com seu trabalho. Houve um momento de silêncio entre nós. O tipo de silêncio carregado de coisas não ditas, de um passado complicado que ainda pairava sobre nós, apesar dos meses de convivência profissional. Seu ex-marido entrou em contato comigo, ela disse abruptamente, como se tivesse esperado muito tempo para compartilhar essa informação. Senti uma pontada de algo. Não exatamente ciúme ou raiva, mas talvez alerta. Entendo. E isso é relevante para mim porque ele queria informações sobre você, sobre a empresa, sobre como você conseguiu tudo isso. Ela olhou diretamente nos meus olhos. Disse a ele que não tínhamos esse tipo de relação, que sou apenas sua funcionária. E você é, confirmei, mantendo minha expressão neutra. Sim, eu sou. Ela fez uma pausa. Mas acho que devo lhe dizer que ele não parecia bem. Estava desesperado. Fechei minha pasta lentamente, considerando como responder. Parte de mim queria ignorar completamente qualquer menção a Ryan. Outra parte, talvez a parte que ainda tentava compreender como passei anos ao lado de alguém que me menosprezava tão consistentemente, sentia uma curiosidade quase mórbida. Agradeço a informação, disse finalmente, e agradeço sua discrição profissional. Olivia assentiu, mas parecia ter mais a dizer. Senhora Emily, sei que não tenho direito algum de perguntar isso, mas como você fez? Como conseguiu superar tudo que nós, fizemos com você e ainda assim construir? Isso? Ela fez um gesto abrangendo não apenas a sala, mas simbolicamente toda a empresa, todo o império que eu havia construído silenciosamente. A pergunta me pegou de surpresa, não pela curiosidade em si, mas pela aparente sinceridade com que foi feita. Um dia de cada vez, respondi, permitindo que um pouco da minha verdade transparecesse. E aprendendo a acreditar mais em mim do que nas vozes que tentavam me diminuir. Ela absorveu minhas palavras por um momento. É por isso que me deu uma chance? Para provar algum ponto. Não, Olivia. Te dei uma chance porque precisava de alguém com suas habilidades. Meus negócios não são movidos por vinganças ou lições morais. São movidos por competência. Levantei-me, encerrando a conversa. Prepare sua equipe para a viagem. Quero um relatório preliminar na próxima semana. Saí da sala sentindo um peso estranho no peito. A menção a Ryan trouxe de volta memórias que eu preferia manter adormecidas. Decidi ligar para Marcos. Sua voz sempre tinha o efeito de me ancorar no presente, longe das sombras do passado. O restaurante que Marcos escolheu para nosso jantar era discreto e elegante,
com vista para o rio que cortava a cidade. Ele já estava lá quando cheguei, levantando-se imediatamente para me receber. Emily! Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos escuros. Estava com saudades. Permiti-me relaxar pela primeira vez naquele dia, enquanto ele puxava a cadeira para mim. Marcos tinha essa qualidade rara de fazer com que eu me sentisse simultaneamente segura e desafiada. Segura para ser exatamente quem eu era, desafiada a continuar crescendo. Como foi Singapura? Ele perguntou, depois que fizemos nossos pedidos. Fascinante! Um lugar onde tradição e inovação convivem perfeitamente. Compartilhei algumas histórias da viagem, observando como ele ouvia atentamente, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam genuíno interesse. Você parece pensativa hoje, ele observou, quando fizemos uma pausa na conversa. Algo além do jet lag. Considerei mentir, dizer que estava apenas cansada. Mas Marcos e eu tínhamos estabelecido uma honestidade rara desde o início. Encontrei fantasmas hoje, respondi, brincando com a taça de vinho. Do meu passado. Ele esperou, sem pressionar, oferecendo o espaço que eu precisava para elaborar, ou não, sobre o assunto. Meu ex-marido está procurando por informações sobre mim, sobre a empresa. Não diretamente. Ele não teria coragem. Mas através de outras pessoas. Ele representa alguma ameaça? A preocupação de Marcos era genuína, sem qualquer traço de possessividade ou controle. Não, balancei a cabeça. Ryan sempre foi mais bark than bite, como dizem os americanos. Mais ameaça do que ação. Tomei um gole de vinho, sentindo o sabor rico deslizar pela minha garganta. O que me incomoda é como, mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda consegue me fazer sentir algo. Não medo ou raiva, mas uma espécie de inquietação, como se uma parte de mim ainda fosse vulnerável àquele passado. Marcos estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha. Isso não te torna fraca, Emily. Só te torna humana. Durante anos, trabalhei para construir uma armadura, confessei. Para me proteger não apenas dele, mas de qualquer um que tentasse me diminuir novamente. Às vezes, me pergunto se não me tornei dura demais. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, ele respondeu, seus olhos fixos nos meus. Mas força não é ausência de vulnerabilidade. É apenas a capacidade de seguir em frente apesar dela. Nossas mãos permaneceram unidas sobre a mesa enquanto o jantar era servido. Conversamos sobre outros assuntos, seus projetos arquitetônicos, um livro que ambos estávamos lendo, planos para o fim de semana. A menção a Ryan não foi retomada, mas senti um alívio por ter compartilhado aquele pequeno pedaço da minha realidade. Ao final da noite, quando Marcos me deixou em casa, ele me abraçou um pouco mais longamente do que o habitual. Sabe o que mais admiro em você? Ele murmurou contra meu cabelo. Sua capacidade de transformar dor em força, sem deixar que a amargura te defina. Olhei para ele, tocada pela observação. Ainda estou aprendendo isso. Todos estamos. Ele sorriu, beijando minha testa antes de se despedir. Entrei no meu apartamento sentindo uma leveza que contrastava com a inquietação do dia. Talvez, pensei enquanto me preparava para dormir, a verdadeira liberdade não estivesse em nunca mais sentir nada pelo passado, mas em não permitir que esses sentimentos determinassem meu futuro. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. Helena, a corretora de imóveis que havia se tornado uma amiga próxima, raramente ligava tão cedo. Emily, desculpe o horário, mas achei que você deveria saber. Sua voz soava preocupada. Ryan esteve no meu escritório ontem. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O que ele queria? Informações sobre como você comprou o apartamento. Detalhes financeiros, datas, valores. Ela fez uma pausa. Obviamente, não revelei nada. Confidencialidade do cliente e tudo mais.
mas ele estava insistente. Entendo. Fechei os olhos por um momento, processando a informação. Ele disse por que queria saber. Mencionou algo sobre corrigir injustiças. Estava claramente alterado, Emily. Não bêbado, mas desequilibrado. Agradeci Helena pelo aviso e desliguei, sentindo a inquietação da noite anterior retornar com força total. Primeiro Olivia, agora Helena. O que Ryan estaria planejando? Decidi ligar para meu advogado, Daniel Mendes, um homem discreto e extremamente competente que havia me auxiliado durante todo o processo de divórcio e aquisições. Doutora Emily, ele atendeu, sempre formal. Em que posso ajudá-la? Expliquei a situação, as abordagens de Ryan a pessoas próximas a mim, buscando informações sobre minhas finanças e negócios. Entendo sua preocupação, ele respondeu após ouvir atentamente. Mas, legalmente, seu ex-marido não tem base para qualquer contestação. O divórcio foi finalizado, os acordos foram assinados, todas as aquisições foram realizadas dentro da mais absoluta legalidade. Não estou preocupada com ações legais formais, esclareci. Estou preocupada com outras formas de retaliação. Ah, houve um momento de silêncio pensativo. Nesse caso, sugiro algumas medidas preventivas. Posso enviar um comunicado formal reiterando os termos do acordo de confidencialidade que ele assinou durante o divórcio. Também recomendaria reforçar a segurança pessoal e corporativa, apenas como precaução. Concordei com suas sugestões, sentindo-me simultaneamente aliviada por ter tomado medidas concretas e irritada por ainda precisar me preocupar com Ryan depois de todo esse tempo. No final daquela tarde, quando já estava me preparando para sair do escritório, Denise bateu na porta. Senhora Emily, desculpe incomodá-la, mas há alguém insistindo em vê-la. Algo em seu tom me deixou imediatamente alerta. Quem? Uma senhora Bennet. Margaret Bennet. Ela diz ser sua sogra. Senti como se o ar tivesse sido sugado da sala. Margaret Bennet. A mulher que havia passado anos me lembrando de minha suposta inferioridade, que havia celebrado cada uma das humilhações que Ryan me infligia. Há quanto tempo ela está aqui? Aproximadamente 20 minutos. Tentei explicar que a senhora estava ocupada, mas ela insiste que é urgente. Denise parecia genuinamente desconfortável. Devo chamar a segurança? Considerei a opção por um momento. Seria simples e justificável mandar Margaret embora. Eu não devia nada a ela. Absolutamente nada. Mas a curiosidade falou mais alto. Não, pode deixá-la entrar. Denise pareceu surpresa, mas assentiu e saiu. Alguns minutos depois, Margaret Bennet entrou em meu escritório. O tempo não havia sido gentil com ela. Seus 62 anos agora pareciam 70. O cabelo, antes perfeitamente tingido e arrumado, apresentava mais cinzas do que lembrava. O rosto, antes sempre maquiado com precisão, mostrava rugas que o pó não conseguia mais esconder. Mas o mais notável era sua postura. A mulher que sempre se portava como uma rainha agora entrava em minha sala com os ombros caídos. Emily, ela disse, parando a poucos passos da minha mesa. Obrigada por me receber. O que posso fazer por você, Margaret? Mantive minha voz neutra, profissional, como se ela fosse apenas mais uma pessoa que precisava de 5 minutos do meu tempo. Ela hesitou, claramente desconfortável com a inversão de papéis, com o fato de estar ali, em meu território, precisando de algo de mim. É sobre Ryan, ela disse finalmente. Estou preocupada com ele. Ryan é um adulto, respondi, mantendo o tom neutro. E não é mais minha responsabilidade. Eu sei. Ela suspirou, parecendo subitamente muito cansada. Acredite, eu sei. Mas ele não está bem, Emily. Não está nada bem. Parte de mim queria dizer que isso não me interessava, que ela deveria sair e deixar-me em paz. Mas outra parte, talvez a parte mais humana,
Aquela que Marcos havia mencionado na noite anterior. Sentiu uma pontada de preocupação. Sente-se, ofereci, indicando a cadeira à frente da minha mesa. Ela obedeceu. Suas mãos inquietas sobre a bolsa de grife que, eu notei, já não era da última coleção como costumava ser. Ryan está obcecado, ela disse, sem mais preâmbulos. Com você, com o que você construiu, com como você conseguiu. Tudo isso. Ela fez um gesto vago, abrangendo o escritório. Ele passa horas falando sobre como vai expor você, como vai provar que você fez algo ilegal ou antiético. Não fiz nada ilegal ou antiético, respondi calmamente. Cada centavo que ganhei, cada propriedade que adquiri, cada sucesso que conquistei foi resultado do meu trabalho. Trabalho que, aliás, tanto você quanto Ryan sempre menosprezaram. Margaret baixou os olhos, um gesto de submissão que jamais imaginei ver nela. Eu sei. Agora eu sei. Ela levantou o olhar novamente e vi algo que parecia ser arrependimento. Não vim aqui para pedir perdão, Emily. Sei que não mereço. Vim porque estou com medo do que Ryan pode fazer. Não a você. Sei que você tem recursos para se proteger. Estou com medo do que ele pode fazer a si mesmo. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação, de um jogo emocional. Mas tudo que vi foi uma mulher envelhecida e genuinamente preocupada. O que, exatamente, você acha que ele pode fazer? Ele tem pesquisado maneiras de se vingar. Fala sobre como vai recuperar o que é dele por direito. Está bebendo muito, mal dorme. Jessica tentou intervir semana passada e ele... Sua voz falhou. Ele a empurrou. Nunca havia sido violento antes. Senti um peso se formar em meu estômago. Ryan sempre havia sido cruel com palavras, mas nunca fisicamente agressivo. Esta era uma escalada preocupante. Margaret, entendo sua preocupação, mas continuo sem entender o que você espera que eu faça. Ryan e eu estamos divorciados. Legalmente, emocionalmente, em todos os aspectos possíveis. Eu sei. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Só pensei que você deveria estar ciente. E talvez você pudesse falar com ele. Uma última vez. Falar com ele? Repeti incrédula. Para quê? Para ser acusada, insultada, potencialmente ameaçada? Para que ele possa seguir em frente. Ela respondeu, uma nota de desespero em sua voz. Para que ele entenda, de uma vez por todas, que não há volta atrás, que precisa reconstruir sua vida em vez de ficar obcecado com o passado. Olhei para ela por um longo momento, processando seu pedido. A ironia não me escapou. A mulher que havia feito tanto para me diminuir, para me fazer sentir uma intrusa na vida dos Bennet, agora me pedia para salvar seu filho de si mesmo. Não posso prometer nada, disse finalmente, mas vou pensar no seu pedido. Foi o máximo que pude oferecer. Margaret pareceu entender, levantando-se lentamente. Obrigada por me receber, Emily, e... Ela hesitou na porta. Se puder fazer algo, qualquer coisa, eu agradeceria. Não por mim, nem mesmo por Ryan, na verdade, mas por você. Para que você possa realmente seguir em frente, sem nenhum fantasma do passado te perseguindo. Após sua saída, permaneci sentada por um longo tempo, contemplando suas palavras. Havia uma verdade incômoda ali. Enquanto Ryan continuasse obcecado, enquanto ele ainda representasse algum tipo de ameaça, mesmo que apenas potencial, eu não estaria completamente livre. Peguei meu telefone e liguei para Marcos. Preciso de um conselho, disse quando ele atendeu. Um conselho honesto. O parque central da cidade estava quase vazio àquela hora da manhã. Escolhi propositalmente um horário em que haveria poucas pessoas por perto. 7 horas de uma terça-feira. Sentei-me em um banco com vista para o lago, observando os primeiros raios de sol refletirem na água. Não tive que esperar muito. Às 7h15, pontualmente, vi Ryan se aproximando pelo caminho de pedras. Ele estava mais magro do que me lembrava,
com olheiras profundas e uma palidez que contrastava com seu antigo aspecto sempre bronzeado e saudável. Vestia um terno que já havia visto melhores dias, não surrado, mas certamente não do padrão que ele costumava manter. Emily, ele disse ao se aproximar, sua voz uma mistura de surpresa e desconfiança. Não acreditei quando recebi sua mensagem. Sente-se, Ryan, ofereci, indicando o espaço ao meu lado no banco. Ele obedeceu, mantendo uma distância considerável. Por alguns momentos, ficamos em silêncio, observando o lago. Sua mãe me procurou, disse finalmente, decidindo iniciar diretamente pelo motivo daquele encontro. Vi seus ombros tensionarem. Ela não tinha o direito. Talvez não, mas ela está preocupada. Ele soltou uma risada amarga. Margaret Bennet, a mãe preocupada. Essa é nova. Ryan, virei-me para olhá-lo diretamente. Por que você está fazendo isso? Pesquisando sobre mim, abordando pessoas próximas a mim, obcecado com como consegui construir o que tenho? Seus olhos encontraram os meus e vi algo que nunca havia notado antes. Medo. Um medo profundo e visceral. Porque não faz sentido, ele respondeu, sua voz baixa. Você era apenas a Emily, a garota do interior sem contatos, sem dinheiro de família. Como você conseguiu tudo isso enquanto eu? Enquanto você perdeu tudo? Completei, sem crueldade, apenas constatando o fato. Ele assentiu, desviando o olhar para suas mãos que tremiam levemente. Você realmente quer saber, Ryan? Quer a verdade? Sim, ele respondeu quase num sussurro. Trabalhei. Trabalhei enquanto você dormia. Trabalhei enquanto você me traía. Trabalhei enquanto você e sua família me humilhavam. Mantive minha voz calma, sem acusação. E cada insulto, cada menosprezo, cada comparação injusta com Olivia ou com qualquer outra pessoa que vocês consideravam superior a mim, tudo isso se transformou em combustível para a minha determinação. Ele absorveu minhas palavras em silêncio, um músculo trincando em seu maxilar. Não houve mágica, Ryan. Não houve atalhos ou truques. Apenas trabalho árduo e a recusa em acreditar nas limitações que vocês tentaram impor à minha vida. E a casa? O apartamento no Primavera? Como você conseguiu? Sua voz falhou, como se as palavras fossem dolorosas demais. Da mesma forma, com planejamento, estratégia e muito trabalho. Enquanto você gastava dinheiro tentando manter uma aparência, eu investia. Enquanto você acumulava dívidas para impressionar os outros, eu construía patrimônio. Enquanto você menosprezava minha empresa como um projetinho, eu a transformava em algo sólido e lucrativo. Vi algo mudar em seu rosto. Uma compreensão tardia, talvez, de quanto ele havia subestimado a mulher com quem havia sido casado. Por que está me contando isso agora? Ele perguntou após um longo silêncio. Porque você precisa seguir em frente, Ryan. Esta obsessão não está te fazendo bem. Não está fazendo bem a ninguém. Ele me olhou longamente, como se me visse pela primeira vez. Você realmente superou, não é? Não há mais ressentimento. Há dias em que ainda sinto, admiti, com uma honestidade que me surpreendeu. Dias em que lembro das humilhações, dos sorrisos de escárnio, das comparações injustas, mas não permito que esses sentimentos definam quem sou ou o que ainda posso conquistar. Simples assim. O ceticismo em sua voz era palpável. Não, não é simples. É um trabalho constante. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da manhã encher meus pulmões. Assim como será um trabalho constante para você reconstruir sua vida. Mas é possível, Ryan. Se você parar de perseguir fantasmas do passado e começar a olhar para o futuro. Vi uma vulnerabilidade em seus olhos que nunca tinha testemunhado antes. Por um momento, enxerguei o Ryan que conheci no início. Não o homem cruel que ele se tornou, mas aquele que havia me encantado certa vez. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Ele murmurou,
mais para si mesmo do que para mim. Não respondi. Não havia necessidade. Ambos conhecíamos a resposta. O que você sugere, então? Ele perguntou, um tom derrotado em sua voz. Que eu simplesmente siga em frente, como se nada tivesse acontecido. Não. Sugiro que você aprenda com o que aconteceu, que entenda por que perdeu tudo o que valorizava e comece a reconstruir em bases diferentes. Levantei-me, sentindo que havia dito o que precisava ser dito. A escolha é sua, Ryan. Sempre foi. Comecei a me afastar, sentindo-me estranhamente leve. Havia temido este encontro, mas agora percebia que ele era necessário. Não apenas para Ryan, mas para mim também. Um ponto final. Uma página definitivamente virada. Emily. Ele chamou quando já estava a alguns passos de distância. Virei-me. Obrigado. Ele disse simplesmente. Por isso. Pelo fechamento. Assenti levemente e continuei meu caminho, certa de que aquela seria a última vez que Ryan Bennett faria parte da minha vida. Marcos estava me esperando no café próximo ao parque, ansioso, embora tentasse disfarçar. Como foi? Ele perguntou assim que me sentei à sua frente. Necessário, respondi após um momento de reflexão. Acho que consegui passar a mensagem. Se ele vai ouvi-la, já é outra história. Marcos estendeu a mão sobre a mesa, um gesto que havia se tornado habitual entre nós. Estou orgulhoso de você. Sei que não foi fácil. Na verdade, foi mais fácil do que imaginei. Sorri, aceitando o café que ele havia pedido para mim. Percebi que não sinto mais raiva, nem mesmo ressentimento. Só uma espécie de distanciamento, como se estivesse falando com um estranho sobre uma história que aconteceu com outra pessoa. Isso é libertação, ele observou, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e algo mais profundo que ainda não havíamos nomeado. O verdadeiro oposto do ódio não é o amor, é a indiferença. Não é bem indiferença, refleti. É mais como aceitação. Do passado, do que aconteceu, de como isso me transformou. Sem negação, sem amargura. Conversamos por mais algum tempo, compartilhando pensamentos sobre perdão, crescimento pessoal e os estranhos caminhos que a vida nos leva. Quando finalmente nos levantamos para sair, Marcos me deteve com um olhar mais sério. Tenho algo para te perguntar, ele disse. Um nervosismo incomum em sua voz geralmente confiante. O que foi? Senti um leve frio na barriga, incerta sobre o que viria a seguir. Recebi um convite para passar 6 meses em Portugal, supervisionando um projeto de restauração histórica em Lisboa. Ele fez uma pausa, estudando minha reação. É uma oportunidade incrível profissionalmente, mas... Você deve ir, interrompi, sentindo uma mistura de alegria por ele e uma pontada de tristeza pela separação iminente. É uma chance única. Eu sei. Ele deu um meio sorriso. E vou, mas queria saber se... Ele respirou fundo, como quem reúne coragem. Se você consideraria vir comigo? A proposta me pegou completamente desprevenida. Ir com você? Para Portugal? Por 6 meses? Não precisa ser por todo o tempo. Ele acrescentou rapidamente. Você poderia ir e vir conforme a necessidade dos seus negócios. Sei que a empresa exige sua presença, mas pensei que talvez... Ele deixou a frase no ar, vulnerável de uma forma que raramente demonstrava. Eu tenho a expansão para a Ásia, comecei, pensando em voz alta. E o novo projeto com o governo federal. Mas... Uma ideia começou a se formar em minha mente. Com planejamento adequado, talvez eu pudesse passar algumas semanas lá. Talvez até trabalhar remotamente por períodos mais longos. O rosto de Marcos se iluminou com esperança. Então você consideraria? Sim, respondi, surpresa com minha própria decisão, mas certa de que era o que eu queria. Eu consideraria. Ele me abraçou ali mesmo, no meio do café, sem se importar com quem pudesse estar observando. E, pela primeira vez em muito tempo,
Permiti-me simplesmente sentir, não calcular, não planejar, apenas existir no momento presente, com todas as suas possibilidades inexploradas. 3 meses depois, estava na varanda do meu apartamento em Lisboa, observando o sol se pôr sobre o Tejo. A cidade, com sua mistura de histórias antigas e vibrante energia contemporânea, havia me conquistado completamente. Marcos havia transformado um antigo palacete no Chiado em nosso lar temporário, espaçoso o suficiente para que cada um tivesse seu próprio escritório, mas aconchegante o bastante para criar uma intimidade que ambos estávamos aprendendo a apreciar. Minha empresa continuava prosperando, mesmo com minha presença física reduzida. Olivia havia se provado uma líder excepcional, assumindo responsabilidades que antes eu jamais confiaria a outra pessoa. Nossa relação profissional havia evoluído para um respeito mútuo que, se não era exatamente amizade, certamente estava muito longe da animosidade inicial. Quanto aos Bennett, soube por Helena que Ryan havia finalmente começado a reconstruir sua vida. Conseguiram um emprego estável, iniciara terapia, cortara o consumo de álcool. Margaret havia se mudado para uma cidade menor, onde o custo de vida era compatível com sua nova realidade financeira. Jessica, surpreendentemente, havia encontrado vocação no trabalho voluntário, algo que jamais imaginei que pudesse interessá-la. A última informação que tive deles foi através de Daniel, meu advogado. Ryan havia solicitado uma reunião formal para assinar documentos, renunciando definitivamente a qualquer reivindicação futura sobre meus bens ou negócios. Não que tais reivindicações tivessem qualquer base legal, mas o gesto tinha um valor simbólico que não passou despercebido. Você transformou sua dor em algo belo, Marcos observou, juntando-se a mim na varanda com 2 taças de vinho tinto. Não apenas no sentido material, mas em quem você se tornou. Aceitei a taça, observando o líquido rubi brilhar contra a luz do sol poente. Ainda estou em construção, respondi pensativa. Acho que sempre estarei. É assim que deve ser. Ele ergueu sua taça em um brinde silencioso. O silêncio que se seguiu foi confortável, preenchido apenas pelo som distante da cidade e o ocasional grito das gaivotas. Um silêncio diferente daquele que cultivei por anos como proteção, como estratégia. Um silêncio de paz, de aceitação, de possibilidades. Um silêncio não mais de conquista, mas de liberdade. E enquanto observava as luzes de Lisboa começarem a pontilhar a paisagem à medida que a noite caía, permiti-me, finalmente, acreditar que o futuro poderia ser tão extraordinário quanto eu decidisse que seria. Não porque precisava provar algo a alguém, mas simplesmente porque eu merecia. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.